Aleluias. O apóstolo está pedindo gentilmente, quem não estiver trabalhando, não ficar aí atrás. Só fiquem aí atrás quem está com criança e quem está a serviço. Ok? Coisa boa a gente sentar para ouvir, né? E seus pastores sentam para ouvir. Sentam, aplaudem a Jesus pela sua vida. Aplaudem a Jesus pela... Vocês pensaram que eu estava pedindo para aplaudir, gente? Gostei. Uma obediência de cada vez. Gostei. O apóstolo está pedindo também, se você pode, rapidinho aí, não é para ficar no celular, mas é para você entrar nas redes sociais da igreja, entrar lá no YouTube, no canal da igreja e compartilhar, porque às vezes tem alguém no hospital, no Uber, em casa, desanimado, prostrado, precisando de ouvir uma palavra, a palavra de Deus. E você vai ser um canal do Senhor agora, entrando lá, MB Betel Sede, e compartilhando esse culto. Eu já coloquei como hábito. Tem bons hábitos e eu vejo que esse é um bom hábito. Eu chego, às vezes eu faço quando estou a caminho para não ter que fazer aqui. Quando não dá tempo, como hoje, eu chego e compartilho no meu status, no WhatsApp, lá no Facebook. Tem pouca gente usando o Facebook hoje em dia, mas eu ainda coloco lá, porque ainda tem um povo meu a ser alcançado e eu coloco lá também. Então, nós precisamos usar as redes sociais para o bem, não é? Queridos, nós estamos na série de mensagens Atributos de Deus. E agora há pouco nós estávamos aqui cantando alguns nomes que são atribuídos ao Senhor. Antes de eu falar, lá atrás, as crianças, hoje de 3 a 12, para aprender da palavra do Senhor, aqui ao lado, num espaço reservado para eles, para nossas crianças. Então já foram todas, né? Amém. Então, antes de entrar no estudo, nós estávamos agora há pouco falando alguns nomes, né? Iavé, Rafá, Jiré. E mais do que nunca, nós precisamos conhecer o Deus a qual nós servimos. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é soberano. E infelizmente, há uns bons anos, né? A igreja tem crescido em números, mas infelizmente não em qualidade. Isso é muito sério. Isso é muito triste. Isso é muito preocupante. Quantas pessoas estão se achegando para a igreja, para uma denominação, mas não estão se chegando ao Senhor. Não estão sabendo o que estão fazendo. Eu me lembro que logo que eu me converti, depois de 26 anos no catolicismo, eu fiquei tão apaixonada por esse Deus, tão apaixonada por tudo que agora estava vindo de esclarecimento para mim, de anos que eu entendia de outra forma. E aí o meu pastor, ele deu um estudo, uma série de estudos dentro da casa dele. Também foi um tratamento de Deus na minha vida, já dizendo do que ele queria para mim, né? Estar dentro ali da casa de um pastor também. O Senhor começou a falar comigo através daquilo que Ele queria na minha vida. De primeiro momento eu não aceitei. Eu olhava para a esposa do meu pastor e falava, essa mulher não tem vida não, gente. O que essa mulher escolheu, meu pai? E depois a gente entende que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Bom é estar fazendo a vontade do Senhor, embora no começo para a gente seja difícil. Porque imagina se alinhar a vontade de Deus, não é? Ele é santo. Ele é santo.
Para nós nos alinharmos à vontade dele, nós vamos precisar ficar bem parecidos com ele. Na essência, na totalidade, vamos conseguir? Claro que não. Claro que não. Mas todos os dias, eu e você, precisamos querer nos parecer um pouquinho mais com o Senhor. Amém? Tem cristãos aqui, pequenos cristos? Oh, glória! Então, ainda não vamos entrar nos atributos. Nós estamos nos baseando em um livro. Aliás, essa semana nós entendemos que nós vamos precisar olhar com um pouco mais de cautela esse livro que nós estamos nos baseando. Não vou entrar muito nisso não, mas hoje nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Já é uma palavra para você já enrolando a língua e falar em mistério. Já é um livro, né? Para você já enrolando a sua língua. Olha, Deuteronômio. Que isso, hein? Tem uma piada gospel aí que um pastor foi pregar nesse livro e falou: abre aí, Mateus. É mais fácil falar o nome. Mas nós precisamos conhecer todos os livros da Bíblia, não é? Deuteronômio 6, os versículos 17 e 18. Diz assim, está na versão NVT. Eu vou ler o 6, o 17, vocês leiam o 18, por favor. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os seus decretos, preceitos, que ele lhes ordenou. 18. Amém? Há uma promessa do Eterno para nós. Há uma promessa do Senhor, que se obedecermos, nós vamos alcançar a terra prometida. Quantos estão confiantes que vão alcançar essa promessa? Aleluias. Nós estamos na série de mensagens sobre os atributos de Deus. O apóstolo começou, foi muito bom. Não sei se você teve a oportunidade de pegar a primeira aula sobre os atributos de Deus, onde ali o apóstolo deu uma pincelada sobre esse Deus a qual nós servimos. Marcinha, quando nós conhecemos o Deus a qual nós servimos, nós vamos saber que Ele tem decretos, preceitos, mandamentos, aos quais precisam ser seguidos, para que a gente não erre no caminho. Essa semana lá na célula, alguém falava, na verdade não teve o estudo da célula, mas nós nos reunimos e foi muito bom. Foi muito bom, porque foi algo assim, em que nós nos conhecemos um pouquinho mais, né? Nós nos conhecemos um pouco mais. Eu dizia para elas, olha, tem gente que está chegando na célula aqui, como a Cristina, que fez aniversário essa semana, que só me conhecia, né, de passar, alguém me achava aí muito séria. Eu não sou tão séria assim. Meu nome é Graça, então eu tenho que fazer jus a isso. E eu não rio por obrigação, mas eu acho que uma das coisas que a gente, como ser humano, faz, que atrai o outro, é o sorriso, né? Então a gente deve ter sempre um sorriso estampado no rosto. E o crente não é assim? A gente está na luta, está na prova, mas a gente está falando, vem para Cristo, Ele é bom, Ele fez grandes coisas na minha vida e pode fazer e vai fazer na sua. E ali na célula, alguém estava falando de algo muito triste. Alguém que já pregou a palavra do Senhor.
Alguém que foi instrumento do Senhor para tirar aquelas mulheres de mazelas que estavam vivendo. E hoje está pregando uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que o Eterno deixou para nós. Oh, queridos, a palavra de Deus diz, aquele que pensa, não é aquele que está de pé não. Porque todos os dias nós precisamos do Senhor para nos manter de pé. E a Bíblia é tão fiel que ela diz que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. A gente pode pegar um texto isolado da Bíblia e fazer desse texto algo que vai nos matar ao invés de nos trazer vida. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa. Diz a palavra do Eterno que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até onde a ciência não pode ir. Ela faz divisão onde até a ciência humana não pode fazer, juntas e medulas, e ela é apta para fazer com que um homem e uma mulher se mantenha de pé. Ah, evangelista João, ai de mim, ai de nós, se todos os dias nós não nos alimentarmos da palavra dele. Eu estava vibrando com o Senhor, eu falo isso para a glória de Deus, e a gente tem que fazer isso sim. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo ao Eterno, é do Senhor que vem isso. Vê você, Felipe, aqui no altar. Vê homens e mulheres que estavam entregues à bebedice, às dissoluções humanas, às dissoluções deste mundo, e estão aqui hoje, sendo instrumento de poder nas mãos de Deus. Eu lembro os primeiros dias que Felipe vinha à igreja, e eu vi uma grande tristeza no coração dele. Eu perguntava, Senhor, que tristeza é essa que eu vejo nele? Quantas vezes fui até ali ao Felipe e impunha as mãos sobre ele e falava, Senhor, que através das minhas mãos o teu amor alcance esse homem. Olha ele aqui, gente. Olha esse homem aqui, olha nós aqui. E aí quando o Felipe hoje foi o primeiro, né? Nós estamos numa sala de oração e é louvor e palavra, adoração, e o Felipe vem falando sobre os propósitos de Deus na vida de cada um. Eu disse, meu Deus, olha como o Senhor vai alinhando a igreja. Foi passado para ele já começar. Não sei se foi o evangelista Renan que passou sobre os propósitos, e ele com muita, sabe, com maestria. Eu posso te dizer isso, Felipe. Quantas vezes você assomou esse púlpito, esse altar para poder? É a primeira? De muitas. Para a glória de Deus. Mantenha firme. Se há um chamado na vida do apóstolo, é isso. É elevar as pessoas. É dar direção. De dizer, meu filho, não importa quanto tempo você esteve no mundo, importa o quanto você quer permanecer na presença de Deus. É isso que vai nos conduzir. Então, ali na casa do meu primeiro pastor, eu tive um curso que eu tenho muita vontade de dar aos novos convertidos aqui da igreja. Se intitulava Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Porque se a gente não conhecer o Deus que nós servimos, nós não faremos a vontade dele. Porque de primeira mão a vontade dele para nós parece loucura, mas não é. Então, Amós 4,6 diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. A gente vai ver um povo que estava no deserto, mas que tinha uma promessa. Assim é conosco, César. Desde criança, ou em alguma fase das nossas vidas, é dito para nós o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Aí ao longo da caminhada, Márcia, vou te falar, besteira. Os crentes falam isso para todo mundo. Não. Nós lemos aqui em Deuteronômio.
E não é a única essa palavra. De Gênesis a Apocalipse, tem decretos sobre as nossas vidas que precisam ser cumpridos para que o propósito do eterno se estabeleça sobre as nossas vidas. Quantos, como eu não falei aí, de líderes que instruíram mulheres que estão frequentando agora a minha célula. Frequentando não, são da célula Vida. Frequentando. São membros da célula Vida. Tem célula Vida aqui? Ih, gente. Olha o nome da célula, hein? Vida! Ô, glória! E já chegaram dizendo, ó, semana que vem, 6h30, a gente está aqui para estudar a palavra de Deus. Ah, maravilha! Antes da célula tem um discipulado. Mas quantos, como esses líderes, né? Que essas mulheres disseram, nos casaram, nos deram direção. Queridos, estão dizendo por aí que não tem Espírito Santo. Queima! Jesus foi e disse, se eu não for, ele não vem. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo testifique de todas as coisas que o Pai me entregou. Ai de nós sem o Espírito Santo. Ai de nós, um Deus criador, que enviou Jesus para nos salvar. Jesus volta ao Pai, mas deixa o Consolador, aquele que está aqui juntinho conosco, vai para a faculdade conosco, está dentro de casa conosco, vai para o trabalho conosco. Quando a gente está lá para pecar, Ele está falando conosco. Não, filho, não, filho, não, filho. E por que a gente peca então, pastora? Porque larga da mão do Espírito, porque Ele não larga de nós. Fala igual mineiro agora. Ai, quantos desviados, queridos. Eu peço todos os dias ao Senhor, hoje mesmo aqui, que momento tremendo aqui, que fogo de Deus, que presença. Que não se aparte esse fogo desse altar. No nome de Jesus, estamos todos aqui. Coisa linda. Sexta-feira, quantos vieram aqui para que esse fogo não cesse, para que essa chama não cesse das nossas vidas e de Betel. Jamais nós não vai sair não, peraí. Subestimamos o poder das trevas. Não, quem conhece a palavra de Deus sabe que o poder das trevas luta diariamente para que não permaneçamos na presença de Deus. Você imagina, Jesus jejuando 40 dias, o que o bobinho fez? Foi lá. Nos momentos de fragilidade, Ele quer nos pegar. Ah, está jejuando, mas está tendo fome. Deixa eu ir ali. Aí fica o coração da gente como líder. Eu sei que seu também, quando vê alguém lá da célula que estava tão bem, que falou, Jaqueline, vou colar contigo, essa célula vai multiplicar. E quando você olha, cadê? Porque não suportou. Não suportou a sã doutrina. Mas você está aqui perseverando. Você está aqui perseverando. Se nós não conhecermos os decretos, os mandamentos do Senhor, sabe o que a gente vai fazer, Rita? Até aqui tudo bem, mas isso aqui não é para os dias de hoje não. Gênesis, Apocalipse, é atual, é para os dias de hoje, é até que Ele volte. Não, isso aqui que é isso, olha. Não, peraí. São leis, são decretos para nos manter de pé. Essa série vai nos fazer conhecer o Deus ao qual servimos.
Nós vamos conhecer os seus atributos, qualidades que são atribuídas a Ele. Algumas qualidades, alguns atributos, olha que lindo, Ele compartilhou conosco. Algumas são só dEle, porque por mais que nos pareçamos com Ele, toda a glória é dEle. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém. Então o estudo de hoje sobre os decretos de Deus, ele quer nos fazer conhecer que o Senhor age nas nossas vidas com propósitos, através de decretos estabelecidos por Ele, como está em Romanos 8, 28. Pode colocar, por favor? Romanos 8, 28. 1, 2, 3, a igreja. Amém? Todas as coisas cooperam. Nossas conquistas cooperam. Nossas alegrias cooperam. Tem um propósito em Deus. Momentos de deserto cooperam. Nos ensinam. Fazem alguns olhar para nós e dizer: nem no deserto abandonou o Senhor? Nem nas lutas abandonou o Senhor? O decreto de Deus é o seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. As Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. Você vai encontrar em Salmos 2:7. Você vai encontrar em Efésios 3:11, sobre o eterno propósito de Deus. Você vai encontrar em Atos 2:23, falando dos conselhos, da presciência de Deus. Você vai encontrar em Efésios 1:9, falando do mistério da sua vontade. Então os decretos de Deus são denominados como conselho, para ressaltar a sabedoria de Deus, porque Deus, na sua eterna sabedoria, sabe o que é melhor para mim do que eu mesma. O Senhor, na sua sabedoria, suas palavras são conselhos para nós. É como um pai, ou melhor, é um pai que deixou tudo anotado para que o filho não erre, para que o filho não se desvie do caminho. Então eles são chamados da sua vontade, para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com a sua vontade. Quando ele deixou os decretos, foi totalmente a vontade do Pai para as nossas vidas. A sabedoria está sempre associada com a vontade de Deus. Nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada com a vontade. E por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:11. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de iniciar o tempo. Eu falei para vocês que fazer um curso dentro da casa do meu pastor, ali o Senhor estava me mostrando algo que era um propósito para mim. Porque eu rejeitava. Se teve uma coisa que quando o apóstolo me conheceu, eu disse, logo de cara, tu imagina, logo de cara dizendo assim, olha, tem um chamado a pastor. Porque ele sabia, eu quero alguém que esteja ao meu lado. Esposa é auxiliadora, é alguém que está ao lado. Se não tiver ao meu lado, então é porque não é. Ó, alguém que entende o seu propósito. Como que Deus, Ele fala comigo um propósito, mas agora eu coloco coisas ao meu lado que não estão de acordo com o propósito de Deus. Vai dar ruim. Deus está falando, ó, vai por aqui,
Faz assim. Hoje você não tá entendendo o meu propósito, mas lá na frente você vai entender. Aí, a esposa do meu pastor abriu um armário, opção de copo. Muito copo de geleia. Porque imagina, a casa dela só vivia cheia, né? Então, copo de cristal para outro momento. Não estava subestimando quem estava ali. Mas imagina eu botar um copo melhor, né? Naquela hora ali que facilmente quebraria. Esses copos de geleia foi feito para a gente mesmo. Pá, e ele não quebra, né? Coisa boa. E eu olhei assim. Gente, eu era muito patricinha, desculpa, tá? Aí eu reconheci logo lá na frente. Aí esse menininho tá dizendo. Tô falando menininho que é mais novo que eu, tá, gente? Aliás, Betel está convidada, 1º de junho, 25 anos de casados. Pode aplaudir. Não é fácil não, ele me aturar e eu aturar. Então a gente, 25 anos. Você está convidado para estar aqui e dizer, vocês conseguiram, vão chegar até 100 anos. Oi, amor. Cheio de vigor. A gente mente às vezes, mas a gente continua junto. A gente tem um vigor. Não vou falar isso nas redes sociais. Aí, eu tô falando isso porque o Senhor sabe como fala com a gente, Fátima. A Patricinha lá de saltinho, lá que não tirava o salto, olhando aquela prateleira cheia de copo, dizendo assim, eu vou ter que ser assim lá em casa? Eu digo isso diante do Eterno e para a glória dele. Eu amo ovelhas na minha casa. Eu passei por um tratamento, mas hoje eu amo. Ih, tá sujando o tapete, suja. E, lá, tá rindo porque ela disse que ela é toda limpinha, né? Não, limpinha a gente é, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ela disse, pastor, eu preciso tanto ser cuidada nisso. Eu estou olhando aqui, eu falei, cara, coisa boa. As coisas não podem nos usar, nós é que usamos as coisas. Ontem eu estava no curso de psicanálise, finalizando o curso, e a minha filha botou lá no WhatsApp, mãe, quebrei a garrafa de café, e botou um bonequinho deitado em lágrimas. Eu falei, ué, tá na hora de comprar outra, glória a Deus. Gente. Você quebrou a garrafa que meus antepassados deram. Os antepassados já morreram, a garrafa também tem que morrer. Eu falei, querida, tem casamento que acaba por causa desse negócio. Uma marca de sabão em pó disse que se sujar faz bem. Eu sei que essa frase tem outras conotações também. Mas não deixa uma criança na areia. Não deixa uma criança de pé no chão. Larissa é toda alérgica assim, por quê? Não, ligava para minha tia, ela tá de meia. Tia, ela tá de chinelo. Tia, não sei o quê. Criou defesa nenhuma. Deixa essa casa sujar um pouco, depois faz um mutirão de limpeza lá, uai. Oxê. O propósito de Deus diz respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más. Propósito de Deus não só diz respeito a coisa, nossa, olha, meu Deus, vou para os Estados Unidos, vou para a França, vou para... Ok, show, diz respeito a isso. Mas diz respeito também à localidade. Diz respeito a orar por esse bairro que as pessoas jogam lixo. Quando você vai ver, o lixo está espalhado. Ora por coisas grandes, mas ora pelas pequenas também, que aí também tem propósito. O decreto de Deus é tão abrangente como o seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Nós estamos num tempo de um evento.
Estou falando no que diz respeito a governo. Tem leis aqui para nós. Nós vivemos nesse mundo, precisamos cumprir as leis. Jesus nos deixou exemplo disso. A César o que é de César. Porém, igreja do Senhor, fica atenta. Senão a gente vai ser levado por qualquer vento. Nossa, que coisa linda que esse governo está fazendo. Olha, da mesma forma que o mundo espiritual da bondade, o mundo espiritual que diz o governo de Deus, dita regras sobre o governo de Deus, como príncipes e princesas têm que andar a um reino das trevas, andando, permeando, estabelecendo leis. Pastora, está dizendo que eu não tenho que cumprir leis? Não. Não é isso. Eu estou dizendo para você que precisamos conhecer, em primeiro lugar, essa lei. As leis que foram dirigidas ao reino de Deus. Há um rei, há um reino. Senão a gente vai ser levado. A Bíblia diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Ou seja, já deixou uma brechinha na lei aí, olha. Se possível fosse, quer dizer que aquele que permanecer fiel, aquele que entender que depende do Senhor, aquele que entender que precisa estar atento às leis dele, não será enganado. Os decretos relacionam-se com a nossa vida, com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. Aqui, quando fala da nossa vida e também da morte, eu sei que não é fácil perder um ente querido. Lembrava tanto de você ontem. Deus colocava você no meu coração. Então eu vi uma pessoa muito parecida com você. E o Senhor já estava, Joyce. Como também um casal aqui, eu falei, meu pai, né? Tudo é propósito do Senhor. E não é fácil. Porém, Salmos 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam. Nós somos dele, tudo é dele e tudo volta para ele. Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Antes, fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende desde o seu início até o seu fim. Podemos entender a extensão dos decretos divinos pelas distribuições providenciais mediante as quais eles são executados. Queridos, nada foge ao controle do Senhor. Nada. Nada foge ao controle dele. Tudo que estamos vivendo está no controle dele. Só permaneça fiel. Só permaneça conhecendo o Deus que você serve. Só permaneça conhecendo os atributos dele, que a partir de semana que vem vão ser destrinchados. E nós só vamos errar se quisermos, porque há um livre-arbítrio. As propriedades dos decretos divinos. Primeiro, esses decretos são eternos. Diga, eternos. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por decisões humanas. Ele os predisse em inúmeros casos. E a profecia não é nada menos do que a manifestação da sua presciência eterna. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Assim, então, que a graça lhe foi
lhe foi dada. 2 Timóteo 1:9 nos diz. Você pode, por favor, colocar para a igreja ler? 2 Timóteo 1:9. Pode colocar na arque. 2 Timóteo 1:9. Dá glória, igreja. 1, 2, 3, vai. Ele nos chamou já com um propósito. Muitas vezes você tem dom, está me faltando outra palavra. Talento. Muitas vezes você percebe que você tem um talento para algo. Fique atento. Fique atento a esse dom, algo que você faz e você faz com graça. Fique atento a isso. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo, a gente acha até bonito. Se eu cantar aqui, vocês vão embora na hora. Embora também me ouvir pregando também não é lá essas coisas, que eu grito, eu sei. Mas se eu cantar aqui, Renatinha, Deus meu, nem tento. Agora tem gente que abre a boca. Gente, parece que tem anjo lá saindo junto assim, ó. Fique atento. Há um propósito. Há um propósito do Eterno sobre a sua e a minha vida. Não há, diga assim, não tem ninguém que não tenha pelo menos um dom dado pelo Eterno. Dom é presente. Amém, Dadeia? Você tem. E todos aqui têm. Temos. Próximo tópico. São sábios. Os decretos do Eterno são sábios. Há sabedoria neles. É importante ressaltar que toda evidência de sabedoria nas obras de Deus é prova do plano segundo o qual eles são realizados, como declara o salmista, Salmos 104, 24. Olha o que o salmista declara. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criastes. Nós somos o melhor da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação, aquilo que dá honra, aquilo que vai fazer com que o reino seja estabelecido, seja honrado, seja divulgado, seja propagado. Nós somos a coroa da criação de Deus. Ei, você não é qualquer coisa. Enquanto estávamos no mundo, éramos entregues a Ele, fazíamos a vontade dEle. Agora nós entendemos e tomamos posse. Somos a coroa da criação do Pai. E há um propósito nisso. Seus decretos são livres. Isaías 40, 13 ao 14. Me perdoa não ter passado todos os textos para vocês, mas eu preciso. Isaías 40, 13, 14. Um, dois, três, vai, igreja. Quem foi que ensinou ao Senhor?
Deus estava sozinho quando elaborou os seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Lá em Gênesis, quando ele diz, quando está não está explícito, mas é implícito, em que a criação, quando ele diz façamos, quando eu estou dizendo aqui que ele estava sozinho, nós não tínhamos nós. Nós não podemos dizer para Deus como ele tem que fazer. Ele é que diz para a criatura como é que para ser feito. Quem está entendendo isso? Deus não depende, não precisa que a gente diga, então tá, né? Então, não. Ele estabelece o decreto. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós, como filhos, obedecemos. Só filho que não conhece o pai. Só filho que não sabe que o pai quer o melhor para nós. Sai da reta, sai do caminho em que ele estabelece. É preciso atribuir essa liberdade àquele que é supremo, independente, soberano em tudo o que fez. Você vai ver lá à frente sobre isso, sobre os atributos. Ele é soberano. Um pai, ele não precisa perguntar para o filho, sabendo que aquilo é o melhor para o filho. Filho, você quer fazer isso? Filho, você escolhe isso? Não. Porque na nossa carnalidade, nós escolheríamos aquilo que daria vazão à carne. Porém, quem é do Espírito, entende bem as coisas do Espírito. São absolutos os seus decretos. Sua execução não depende de qualquer condição que se pode ou não cumprir. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, decretou também os meios para esse fim. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Falando à igreja de Tessalônica, ali está sendo colocado como a gente faz aqui. É por isso que às vezes alguém diz assim: pastora, esse negócio de aplaudir, você não diz para um filho não, parabéns pelo 10 que ele tirou, não. Não deixa isso virar soberba. Você não parabeniza um filho pelo 7 que ele tirou também. Porque a gente conhece gente que se tu não tirar 10, não, você... Gente, cuidado também. Nós tivemos escola aqui na frente. Tinha pais que oprimiam. Tem que tirar 10. Cuidado, será que você não está criando um ser que se acha absoluto? Tem que ter cuidado com isso também. Deus é imutável, é invencível, amém? É evidente que se Ele conhece de antemão todas as coisas, Ele as aprova ou não as aprova. Isto é, ou quer que se realizem ou não quer. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito. Romanos 8:28, como lemos. Só conseguiremos cumprir os decretos de Deus se o conhecermos. Se conhecermos seus atributos, qualidades do seu caráter divino. Assim, não hesitaremos, ainda que não entendamos em um primeiro momento, de forma clara, a sua vontade. Depositaremos nossa confiança de tudo que Ele faz a um propósito nas nossas vidas. Gostei muito dessa frase aqui, que eu pesquisando sobre o estudo de A.J. Gordon, disse: um universo sem decreto seria tão irracional e espantoso quanto um trem na escuridão.
sem luz, sem condutor e sem a certeza de em qual momento seguinte não cairia em um abismo. Um universo sem decreto fica sem propósito. Um filho sem algo estabelecido, sem um decreto, fica sem propósito. É uma boa comparação de nós, filhos de Deus, sem os decretos de Deus, onde Ele estabelece para nós sua vontade. O louvor aqui em cima, por favor. Onde Ele estabelece para nós sua vontade, que diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Só conhecendo o Deus que servimos e seus atributos, suas qualidades divinas, podemos orar, como Ele nos ensinou. Seja feita a tua vontade. Porque dizer para Deus, seja feita a tua vontade, e na hora que Ele começa a dizer qual é a vontade dEle, a gente quer fugir dessa vontade. Então que a gente possa falar, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Nós entendemos que a tua vontade é o melhor para nós. Os teus decretos são vida para nós. Vamos louvar o Eterno. Convido você a se colocar de pé para adorar ao nome do Senhor. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.